Sabe, já parou para pensar como a nossa própria mente e até de um terapeuta pode construir a realidade de um diagnóstico? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas armadilhas do pensamento, aquelas que moldam a nossa saúde mental, seja para quem busca ajuda ou para quem oferece essa ajuda. Uau, que citação forte para a gente começar, né? O Mark Twain pegou bem no ponto do nosso papo de hoje, essa tempestade de pensamentos que rola na cabeça de todo mundo. E é bem no meio dessa tempestade que a gente faz julgamentos, sente emoções, e às vezes é ali que os problemas psicológicos começam a aparecer. E olha, essa tempestade não é só uma metáfora, ela tem consequências bem reais. Pensa só, uma pesquisa com estudantes lá nos Estados Unidos mostrou um número que, sinceramente, assusta. 44%. Quase metade deles disse que sentiu uma depressão tão forte no último ano que ficava difícil até funcionar no dia a dia. Isso só mostra o quanto é urgente a gente entender melhor o que se passa dentro da nossa cabeça. Ok, então, saindo um pouco da experiência pessoal de cada um, vamos entrar agora no consultório do terapeuta. Como é que os profissionais de saúde mental fazem os julgamentos deles? É aí que a psicologia social entra com uma visão, digamos, bem crítica e até surpreendente. E a grande questão é esta: na hora de avaliar alguém, o que vale mais? Aquele feeling, a intuição, a experiência de um clínico ou a frieza dos números, dos dados, das previsões estatísticas? É um dilema e tanto. E olha que interessante isso aqui. Esse gráfico mostra que existe tipo uma divisão, um racha dentro da própria psicologia. A linha mais clara, que são os psicólogos clínicos, acredita bem mais que existem outras formas de conhecimento onde o método científico nem se aplica. Já a galera da pesquisa, os não clínicos, discordam totalmente. São literalmente duas culturas, duas formas de enxergar o mundo. Então, resumindo, a gente tem essas duas frentes, né? De um lado, a intuição clínica, que é quase uma arte baseada na experiência, no feeling. Do outro, a previsão estatística, que é pura ciência, dados, algoritmos. É quase como colocar o coração contra o cérebro, para ver quem ganha. E aí, quando a gente coloca os dois para brigar, para competir, o resultado é, para dizer o mínimo, esmagador. O Paul Mill, que foi um dos caras que mais estudou isso, chegou a dizer que o resultado é tão consistente para um lado que é algo raríssimo de se ver na ciência social. Mas, que resultado é esse? Olha só esse gráfico. Ele mostra tudo. Em mais de 100 estudos, a previsão estatística, os dados, ganhou em 63 e empatou em outros 63. E a intuição do clínico ganhou em só 8. 8! A conclusão é meio que inegável, né? Os dados quase sempre ganham, ou, na pior das hipóteses, empatam com a intuição. Tá, mas aí fica a pergunta: por que a intuição falha tanto, mesmo a de um especialista treinado? A resposta está em algumas armadilhas da nossa mente, vieses cognitivos que pegam todo mundo, sem exceção, inclusive os profissionais. A primeira armadilha é o que a gente chama de correlação ilusória. É quando a gente vê uma ligação entre duas coisas que não existe de verdade, só porque a gente espera que ela exista. Por exemplo, um clínico pode achar que gente paranoica desenha olhos grandes. Mesmo que os dados mostrem que não tem nada a ver, a mente dele vai focar e lembrar só dos casos que confirmam essa ideia e esquecer todos os outros. A segunda armadilha é aquele famoso viés da retrospectiva. Sabe o fenômeno do "eu já sabia"? É exatamente isso. Depois que uma coisa acontece, é muito fácil olhar para trás e pensar: nossa, mas estava na cara. Para um clínico, isso é perigoso, porque pode dar uma falsa sensação de que ele é ótimo em prever as coisas. Um exemplo trágico, mas que ajuda a entender, é o caso do Kurt Cobain. Depois que ele morreu, todo mundo começou a olhar as letras das músicas, as entrevistas, e a dizer, claro, os sinais estavam todos lá. Mas a verdade é que, na época, as coisas não eram tão claras assim. A retrospectiva é que faz tudo parecer óbvio. E tem um experimento clássico, o de Rosenhan, que mostra isso na prática. É incrível. Pessoas completamente saudáveis foram para hospitais psiquiátricos dizendo que ouviam vozes. Foram internadas. A partir do momento em que receberam o diagnóstico, tudo, absolutamente tudo que elas faziam era visto através da lente da doença. Um cara que escrevia num diário, por exemplo, o prontuário dizia comportamento de escrita compulsiva. O rótulo inicial distorceu completamente a percepção dos médicos. E isso nos leva direto para a terceira armadilha, o diagnóstico que se autoconfirma. Funciona assim. Se um terapeuta acha que o paciente é introvertido, ele vai tender a fazer perguntas que confirmem isso. Tipo, você tem dificuldade de se enturmar em festas? A resposta provavelmente vai reforçar a crença inicial do terapeuta. É um ciclo.
Bom, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair do olhar do clínico e mergulhar na experiência de quem vive a depressão. Será que esses mesmos jogos da mente acontecem aqui também? E fica a pergunta: a depressão é, no fundo, um problema do que a gente sente ou do que a gente pensa? E aqui a gente encontra uma coisa muito, muito curiosa: o tal do realismo depressivo. Parece um paradoxo, né? Mas as pesquisas mostram que pessoas com uma depressão leve, na verdade, enxergam a realidade de um jeito mais preciso, mais acurado do que as pessoas que não estão deprimidas. Por isso o apelido, o efeito mais triste, porém mais sábio. Essa imagem aqui deixa o contraste bem claro. A maioria de nós, digamos, normais, vive com umas ilusões positivas. A gente tende a se achar um pouco melhor que a média, mais otimista com o futuro, com mais controle sobre a vida. Já quem está levemente deprimido, parece que perde esses óculos cor-de-rosa. A visão fica mais realista, mais equilibrada, ainda que, claro, mais sombria. Então, o que será que faz a diferença? Por que, diante de uma dificuldade, uma pessoa se recupera e outra afunda na depressão? A chave parece estar no que os psicólogos chamam de estilo explicativo. Ou seja, o jeito que a gente tem de explicar para nós mesmos as coisas que acontecem. E o padrão é bem claro. A pessoa com o estilo explicativo que leva à depressão quando algo ruim acontece, pensa três coisas. Primeiro, isso é estável, ou seja, vai durar para sempre. Segundo, isso é global, tipo, vai estragar tudo na minha vida. E terceiro, isso é interno, que é o famoso a culpa é minha. Essa combinação é basicamente a receita para a desesperança. Ok, então vamos juntar todas as peças agora. Como é que esses pensamentos negativos e humor deprimido acabam se alimentando um ao outro, criando um ciclo vicioso que é tão difícil de quebrar? O ciclo é mais ou menos assim, olha só. Começa com uma experiência negativa, um estresse. Isso leva a pessoa a ficar remoendo aquilo, ruminando. Essa ruminação gera um humor deprimido. Com o humor lá embaixo, os pensamentos e o comportamento mudam. A pessoa se isola, fica mais pessimista. E o que acontece? Isso acaba gerando mais experiências negativas. E aí, o ciclo começa tudo de novo. Então, a grande sacada é que a depressão é uma via de mão dupla. O pensamento negativo pode levar ao humor deprimido. Mas o humor deprimido também reforça e até cria mais pensamentos negativos. É o clássico dilema do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Na verdade, um alimenta o outro. E tudo isso nos traz de volta àquela citação do começo, né? E é uma pergunta final. Será que só o fato da gente saber que essas armadilhas da mente existem, as correlações ilusórias, o eu já sabia, os estilos de pensamento, será que só saber disso já nos ajuda a navegar melhor na nossa própria tempestade de pensamentos? Fica a reflexão, porque no fim das contas, a consciência de tudo isso já é, sem dúvida, o primeiro passo.